Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida nessa noite. Nessa noite vamos estar orando. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor, Pai, em nome, Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que Tu, Senhor, venha, Pai, iluminar nossa mente, Pai, nosso coração, Senhor, para que possamos ter entendimento, compreensão, Senhor, da Tua santa palavra nessa noite, Senhor. É que eu te peço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive, reina e reinará para todos sempre. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Muitas vezes fazemos da vontade de Deus um segundo plano na nossa vida, mas porém essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que a gente seja grato a Ele a todo momento, a todo instante e a todo momento. Por isso que a gratidão a Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes a gente acorda de manhã, nem agradece a Deus pelo dom da vida, pelo ar que a gente respira nesse instante, nesse minuto, nesse segundo, mas porém a gente quer a bênção de Deus a todo momento, a todo custo, mas porém a gente agradecer a Ele pelo que Ele já fez na nossa vida e agradecer também pelas coisas que Ele fará na nossa vida, não porque merecemos, porque a gente sabe que a gente não merece nada por causa da nossa natureza, né, pecaminosa que temos, né? Deus só nos dá porque a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor para conosco é para sempre. Por isso que Deus nos abençoa, mas porém a gente é ingrato a Deus na nossa vida diária. Às vezes esquecemos de agradecer a Deus, e sabemos que agradecer a Deus é uma forma também de a gente adorar a Deus. Às vezes na nossa vida a gente tem uma dificuldade que nos impede de a gente adorar e ter um espírito de gratidão a Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6 e 7, diz assim, para que a gente não possa andar ansioso por nada. Em toda a nossa situação, a gente tem que fazer uma oração de súplica, com ação de graça, apresentar o pedido a Deus. Ação de graça é um culto de gratidão a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, porque Deus, Ele agiu com misericórdia na nossa vida diária. Mas às vezes a gente não fica tão preocupado com a circunstância da nossa vida que a gente esquece de agradecer a Deus. A gente não pode deixar de agradecer a Deus por nada, porque o ser humano, ele não tem capacidade nenhuma de fazer nada se não for da vontade e do querer de Deus. Às vezes pensamos que conseguimos fazer alguma coisa, mas porém o profeta Jeremias diz que não é do homem dar um só passo se não for da vontade e do querer de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 17. Nós vamos ler Lucas 17, do 11 ao 15. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos o sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Olha que interessante, né? Jesus curou 10 leprosos e só um foi agradecer a Deus, dando glória a Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente esquece de agradecer a Deus? Aqui os 10 leprosos, só 9, só um agradeceu a Deus, os outros 9 não queriam nem saber de agradecer. Eles tiveram um espírito de ingratidão. Quando a gente tem esse espírito de ingratidão, é porque a gente é cego. A gente não consegue perceber a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. Quando eu falo espírito de gratidão, falo no sentido que a gente não tem uma mente, né, grata a Deus. Quando a gente não tem uma mente grata a Deus, a gente está totalmente cego, uma cegueira espiritual tremenda, porque sabemos que Deus é bom todo tempo, todo minuto. Deus é bom, independente da situação que a gente está vivendo e passamos, Deus é bom. Não é nada que Deus não tenha feito que não seja bom. O problema é que o ser humano, ele tem uma vontade imensa que Deus venha fazer tudo segundo a vontade dele, mas não segundo a vontade de Deus. Lembre-se que a ingratidão também significa esquecimento, né? A gente esquece de agradecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz para a gente trazer à memória tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, no passado. Lembra da sua situação que você viveu no passado? Como estava a sua vida financeira, como estava a sua saúde, como estava o seu casamento? Deus restaurou o seu casamento. Temos que ser grato a tudo que Deus faz na nossa vida. Temos que ser grato. O problema é que o ser humano, ele tem memória curta, né? Ele esquece o que Deus fez na sua vida. Ele esquece de ser grato a Deus. Assim como novos leprosos, eles nem tiveram humildade de agradecer a Deus pela cura que Deus o fez. Mas o mais interessante, né, é que um que veio agradecer a Deus, ele foi curado, né, de uma doença física, mas também o texto diz que, tá vendo, a tua fé te salvou. Ele foi salvo. Os 9 leprosos que não agradeceu a Deus, será que ele foi salvo? O texto diz, né, a tua fé te salvou. O mais interessante, né, é que a gente murmura todo tempo, a todo segundo a gente murmura, porque as coisas não funcionam do jeito que a gente quer ou da forma que a gente imagina. A gente começa a fazer da nossa vida um verdadeiro livro de lamentação, a questionar a Deus acerca de tudo que acontece na nossa vida. A culpa é de Deus. Mas sabemos que a nossa ingratidão a Deus faz a gente não adorar a Deus como Deus deve ser adorado. Por isso que a gente tem um compromisso com Deus, de a gente agradecer a Deus diariamente por tudo que acontece na nossa vida diária. Porque até mesmo no sofrimento que a gente tem na nossa vida diária, Deus é conosco, porque Deus sempre quer nos ensinar algo de uma forma, de um jeito que
Deus já falou conosco de diversas maneiras, de diversos jeitos, mas a gente não conseguiu ouvir a voz de Deus. Aí Deus fez o seguinte: olha, eu vou ensinar para você de outra forma, do outro jeito, para que você possa entender que eu sou Deus na sua vida. E aí quando a gente vive uma situação que não seja agradável à nossa vontade, ao nosso querer, a gente fica questionando a vontade e o querer de Deus. É interessante que quando a gente não é grato a Deus, a gente não reconhece a soberania e a graça de Deus na nossa vida. A gente não reconhece porque somos incapazes de reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. Porque somos ingratos. Porque muitas vezes a gente pensa e imagina que Deus ele tem a obrigação total de nos abençoar. Não, Deus não tem essa obrigação de nos abençoar. Deus sempre vai fazer a tua vontade e o teu querer sobre a nossa vida. O mais interessante, né, é que uma pessoa grata a Deus, ela vai falar daquilo que Deus fez na vida dela. Ela vai ser grata a Deus diariamente. Já uma pessoa que tem uma ingratidão a Deus, ela vai se calar, não vai falar nada sobre a maravilha que Deus fez na vida dela. Assim como nos 10 leprosos, só um vem agradecer, o resto não tiveram humildade suficiente para poder agradecer o que Deus fez na vida dele. Assim, muitos de nós não temos humildade suficiente para poder agradecer a bondade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, que nessa noite possamos ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida e por tudo que Deus fará. Mesmo que a situação não seja favorável nesse momento, nesse instante na nossa vida, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Lembra-se que um leproso veio agradecer e começou a dar glória a Deus em voz alta. Ele ficou tão impactado com o que Deus fez na vida dele, que ele começou a falar em voz alta, glorificar e exaltar a Deus. Então, por isso que quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, temos que compartilhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque uma pessoa que é grata a Deus, com certeza vai espalhar a gratidão a Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, 1. Diz assim o Salmo 116, do 1 ao 8. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, o que teme ao Senhor, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor me ouviu, me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que o homem pode fazer? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso serei cumprido dos meus desejos dos que me odeiam. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Render graça a Deus
porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Você já agradeceu a Deus hoje? Porque render graça a Deus, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Então, quando a gente tiver um momento de luta, de dificuldade diária, a gente não pode esquecer de dar graça ao Senhor, porque a tua infinita misericórdia é para sempre na nossa vida. A gratidão, ela tem algo muito importante na nossa vida, que é como uma pessoa ingrata pode adorar a Deus. Como uma pessoa que não reconhece o feitio de Deus, a maravilha de Deus na nossa vida, ela pode adorar a Deus. Então hoje as pessoas adoram a Deus pela circunstância da vida diária. Se aconteceu algo na vida dela, vamos adorar a Deus. Se não aconteceu segundo a vontade nossa, segundo o querer nosso, a gente não vai adorar a Deus. Ou se a gente adora a Deus, a gente não adora a Deus em espírito e em verdade. Porque a gente fica pensando a todo momento, a todo segundo, naquilo que ainda não aconteceu na nossa vida. Porque o homem sempre vai fazer plano, projeto na vida dele. Mas porém ele não sabe que a decisão final de tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Aqui no Salmo 116 fala sobre a ação de graça. O que é ação de graça? É a gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida e por tudo que Ele fará na nossa vida. Então, que possamos ser gratos a Deus, mesmo que a situação não seja favorável nesse momento, nesse instante, mas vamos ser gratos a Deus, vamos louvar a Deus, vamos clamar a Deus no momento de luta diária. Lembra-se do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Davi foi uma pessoa meramente grata a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. O livro de Salmos, ele fala da gratidão de Deus. Ele fala da importância de a gente agradecer a Deus a todo momento, a todo instante. Você já provou como Deus é bom para conosco? Você já parou para pensar? Será que a gente consegue viver sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue viver sem a bênção de Deus? A gente não consegue viver sem a bênção de Deus. A gente não consegue viver sem a misericórdia de Deus. Por isso que devemos ser gratos a Deus a todo momento, a todo instante, na nossa vida diária. O mais interessante é que o homem sempre tem na mente dele, sempre vai querer fazer a sua vontade e o seu querer. Então por isso a gente é inimiga da vontade de Deus. Mas como a gente leu aqui em 1 Tessalonicenses 5:18, que em toda circunstância dá graça a Deus, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em toda a circunstância, não é alguma circunstância, é em toda a circunstância da nossa vida, temos que dar graça a Deus. O apóstolo Paulo passou dificuldade, mas ele não deixou de dar graças a Deus, de glorificar a Deus. Ele não deixou nenhum momento, nenhum segundo de glorificar a Deus.
Jó teve uma vida totalmente, né, perturbada, teve sofrimento, mas em nenhum momento ele deixou de adorar a Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser grato a Deus. Mas, porém, diariamente a gente deixa de ser grato a Deus. Porque se não for da minha maneira, se não for do meu jeito, se não for do jeito que eu penso, que eu quero, eu não vou poder agradecer a Deus, porque Deus não fez a minha vontade, Deus não fez o meu querer. Mas sabemos que não é bem assim, que a vontade de Deus é soberana. E agindo Deus, quem impedirá? Não podemos ir contra a vontade de Deus e o querer de Deus. Porque sabemos, como diz o profeta Isaías, o pensamento de Deus não é igual ao nosso pensamento. Nosso pensamento é pequeno demais perante a Deus. A nossa vontade é pequena demais. A nossa vontade é pequena demais. A vontade de Deus é suprema, é soberana. A nossa vontade nada pode, porque sabemos que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus, o querer de Deus na nossa vida. Por isso que a gratidão a Deus, ela está ligada à soberania de Deus. Ou você é grato a Deus, reconhece a soberania de Deus na nossa vida e a misericórdia de Deus na nossa vida, ou sejamos ingratos a Deus, não reconhecemos a soberania de Deus e não reconhecemos também a sua misericórdia. Quando a gente não reconhece a misericórdia e a soberania de Deus, como é que a gente consegue adorar a Deus na beleza da tua santidade? Deus não merece ingratidão de nenhum ser humano. Sabe por que Deus não merece nenhuma ingratidão do ser humano? Porque Deus é bom todo o tempo e todo segundo. Deus é bom. O mais interessante é que rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. O Salmo 116, ele vai falar assim, ó, Salmo 16, 1. Ama o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Por isso, que em Filipenses 4, diz que para a gente não ficar preocupado com coisa nenhuma. Porque Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua súplica. Então, se Deus cuida de um pássaro, Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua necessidade e da sua dificuldade que temos na nossa vida diária. Deus não vai deixar os seus passar necessidade e nem dificuldade. O grande problema é quando a gente começa a fazer da nossa vida um verdadeiro livro de lamentação, de murmuração, questionando a vontade e a soberania de Deus sobre a nossa vida. Porque geralmente a gente tem uma tendência natural do ser humano ir contra a vontade e o querer de Deus. A gente só agradece a Deus, só somos gratos a Deus se acontecer conforme a gente pensa e conforme a gente imagina. Mas a gente não sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida. Mas sabemos que, como diz Jó 42, nenhum plano de Deus possa ser impedido. Por mais que a gente seja sábio, por mais inteligente que a gente possa ser, a gente não pode impedir a vontade e a soberania de Deus sobre a nossa vida. A gente não vai conseguir impedir. Então, é uma coisa que devemos fazer na nossa vida diária: ser grato a Deus. Por tudo que Deus fez na nossa vida, a gente tem que ser grato
a Deus. Olha o caso de Jó, olha o caso de Paulo, passou dificuldade, sofrimento, mas não deixou de adorar a Deus, não deixou de ser grato a Deus a nenhum momento, a nenhum instante. A gente com qualquer sofrimento, a gente deixa de ser grato a Deus. A gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus não está ouvindo a nossa súplica. Mas como a gente acabou de ler aqui no Salmo 116, Deus ouve a nossa voz e Deus ouve a nossa súplica. Então, que nessa noite possamos ser grato a Deus. Lembre-se que ser grato a Deus é reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Não podemos fazer na nossa vida um livro de lamentação, murmurar contra a vontade e o querer de Deus sobre a nossa vida. Lembre-se, em tudo dá graças a Deus. Em tudo, em qualquer circunstância da sua vida, dá graça a Deus. Olha que o texto é bem claro. Em toda circunstância. Não diz alguma circunstância que a gente está vivendo. Somente coisa boa, benéfica, que a gente tem que dar graças a Deus. Mas o texto diz que é toda a circunstância da nossa vida. E algumas pessoas imaginam que é somente algumas coisas que a gente tem que ser grato a Deus. Não. Em qualquer situação temos que ser grato a Deus. Aliás, a dificuldade que a gente tem na nossa vida diária faz a gente amadurecer, tanto como pessoa, tanto como no sentido espiritual. A gente cresce bastante quando a gente tem um pouco de desconforto na nossa vida diária, faz a gente adorar mais a Deus, faz a gente mais buscar a face de Deus. Porque muitas pessoas, elas imaginam e pensam, que tá tudo bem na vida dela, não tem nenhum problema, ela não tem que agradecer a Deus por nada, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí quando surge um desconforto na vida dela, ela começa a questionar a Deus, começa a murmurar sobre Deus. Então que nessa noite a gente possa ser grato a Deus. A gente não pode fazer que nem nove leprosos, que esqueceu de agradecer a Deus, esqueceu que eles foram curados por Jesus, esqueceram dessa parte. Mas que possamos nessa noite realmente agradecer a Deus por tudo, em qualquer circunstância da nossa vida. Não podemos deixar que a circunstância da vida nos faça ser ingrato a Deus. Nessa noite vamos estar orando. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome, Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que Tu, Senhor, venha nos ajudar, Senhor, no momento de dificuldade, ó Pai, que a gente tem, ó Pai, no nosso dia a dia, Senhor, que a gente possa, ó Pai, ser grato a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a gente tem que ser grato a Ti, Senhor, em toda e qualquer circunstância que a gente está vivendo e passando, a gente tem que ser grato a Ti, Senhor. Ó Pai Celestial, Jó, ó Pai Celestial e Paulo, ó Pai, tiveram dificuldade, necessidade, ó Pai, mas nenhum momento, nenhum instante, ó Pai, deixaram de ser grato a Ti, deixaram de louvar, de engrandecer, de glorificar o Teu santo nome, Senhor, que possamos pegar esse exemplo, ó Pai, para a nossa vida diária, ó Pai, independente da nossa vida diária, ó Pai, que possamos ser gratos a Ti, Senhor. É o que eu te peço a Ti nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Vamos terminar com a bênção apostólica. Que o Deus de amor e a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nessa noite, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Até a próxima live, se assim Deus permitir.